Agora tem uma boa notícia do Ministério da Saúde para você. Agora tem especialistas. A nova ação do governo federal para agilizar atendimentos e cirurgias. Agora tem mais telesaúde, mutirões, mais consultas, mais cirurgias, novos equipamentos e pacientes do SUS sendo atendidos na rede privada e também aos fins de semana e feriados. Agora tem especialistas, da consulta ao tratamento. Saiba mais, gov.br/agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Boa tarde a todos. Nós temos aqui 10 minutos do nosso episódio, dentro do nosso podcast. É o pré-jogo, que eu considero tempo necessário, suficiente para comentar sobre os jogos de hoje dos nossos representantes no futebol brasileiro. Temos 10 minutos, mas não significa dizer que nós somos obrigados a utilizar os 10 minutos. Podemos até diminuir o tempo, tá? Porque não adianta estender um comentário e aí fica o famoso blá blá blá, para explicar ou para justificar algum fato. Vamos ao que interessa. Hoje teremos o time do Floresta logo mais às 4h30 enfrentando o Londrina pela Série C no estádio Domingão, uma cartada decisiva. E o Floresta até pode conseguir por antecipação o seu acesso à Série B do próximo ano, caso a equipe consiga derrotar o time do Londrina. Ambos têm 6 pontos e acontecendo um empate entre São Bernardo e Caxias, ou até mesmo uma vitória do São Bernardo. O Floresta poderá já garantir o acesso para a Série B, o que seria de fato uma conquista memorável, extraordinária, não só para o time da Vila Manuel Sátiro, mas para todo o futebol cearense que não tem sequer nenhum representante na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas afora o Floresta, nós teremos também a equipe do Fortaleza, que lá na Serra Gaúcha, às 6h, 6h30, 6h30, enfrenta a equipe do Juventude. E não é uma parada fácil, é uma parada indigesta. Fortaleza continua aí nessa luta para sair da zona de rebaixamento. O último resultado foi muito ruim contra o São Paulo no estádio Castelão. Perdeu por 2-0, o São Paulo até inferiorizado numericamente. E nós sabemos que não é culpa apenas do Palermo. A culpa do Fortaleza está na zona de rebaixamento, não é do Palermo. Ele tem muito pouco tempo de trabalho à frente do time do Fortaleza, mas na última partida diante do São Paulo ele errou na mão, na escalação, na formação do Fortaleza, principalmente nas modificações. Vou só citar aqui um pequeno exemplo. A saída do Crispim foi por cansaço, estafa, cansaço, desgaste muscular, tá? Tudo bem. Mas a saída do Matheus Pereira do meio-campo do Fortaleza era a única peça que dava liga nas armações de jogadas, na criação, na assistência. Não foi boa. E principalmente no time, na escalação de início, quando ele manteve o Pikachu como ponta direita, colocou Herrera e não foi legal. Qual seria a formação ideal para o torcedor? Muitas opiniões divergem, né? Mas eu creio que se ele utilizar
um 4-4-2 o sistema, tá? Deslocando o Brits para a defesa, tá? Colocando, digamos aqui, o Ávila para a lateral esquerda, para fazer a ala esquerda, porque ele marca bem, ele é um zagueiro canhoto, pode até em dados momentos apoiar ali pela esquerda, tá? Reforçar o meio campo, o ataque, e também ele pode optar pelo Kusevich ao lado do Lucas Gazal. Seria uma ideia de fortalecer o sistema defensivo do Fortaleza. Até mesmo um 3-5-2, porque ele terá o retorno do Mancuso. Mas já não conta com o Pacheco. Daí porque nós entendemos que ele poderia deslocar o Ávila para lateral esquerda. No meio campo ele pode permanecer com dois volantes, o Sacha, Matheus Pereira, e utilizar 2 meias. Pochettino de um lado e o Guzmán do outro. Com esse 4-4-2 lá na frente ele poderá escalar Marinho, na minha opinião, e o jogador Breno Lopes. Porque assim ele teria 2 jogadores de beirada de campo, ou nas pontas, sem centroavante, abrindo espaços na defesa do adversário. Porque sem um centroavante lá na área perambulando ou gravitando como queiram, a defesa adversária sai para o jogo. E ao sair para o jogo facilita para a chegada dos meia atacantes e dos próprios atacantes. Mais ou menos por aí. Mas vamos aguardar o desfecho de mais uma partida difícil. O Juventude é um concorrente direto do Fortaleza, está na zona de rebaixamento, com apenas 2 pontos acima do Fortaleza. E o Fortaleza conseguindo passar pelo Juventude, hoje seria um passo muito bom, muito grande, diria, porque além de ultrapassar o Juventude com uma vitória, ele recuperaria os 3 pontos perdidos em casa, perdidos para o São Paulo. Tá? Já a equipe do Ceará enfrenta o Santos a partir das 8h30. É um pouquinho mais tarde. Após o jogo do Fortaleza, o Ceará entra em campo no Estádio Castelão, com apoio do seu torcedor, para enfrentar a equipe do Santos. É um grande time, é uma grande equipe, um grande clube do futebol brasileiro, e tem no comando um velho conhecido da equipe do Ceará. Aliás, até do Condé, o técnico Vojvoda ex-Fortaleza. Aliás, dirigindo o Fortaleza, o Vojvoda não obteve muito sucesso enfrentando o Ceará dirigido por Léo Condé. Foram várias derrotas, mas hoje a história pode ser contada de forma diferente. Cada partido tem uma história, são fatores diferentes que podem acontecer, e esperamos que a equipe do Ceará faça um grande jogo. O resultado mais recente contra o Vitória, derrota por 1-0, não foi bom, porque na tabela de classificação o Ceará perdeu posições, está na 13ª com 31 pontos, está acima do primeiro time na zona de rebaixamento, o Vitória, que tem 25, o Ceará está a 6 pontos do Vitória, a 6 pontos da zona de rebaixamento. E se acontecer uma derrota, por uma infelicidade ou outra, o Vasco da Gama vencendo pode ultrapassar a equipe do Ceará, tá? Vai a 33 pontos, tá? Essa é a grande questão. E nem pode pensar em derrota, porque o Santos tem 28, e aí vencendo ficaria igualmente com 31, só que ficaria com 31, igualaria com a equipe do Ceará. O Santos, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos. É assim que nós analisamos, tá? Não vamos aqui nos apegar a um parâmetro, a um critério, porque o
Fortaleza, por exemplo, perdeu para o São Paulo em casa, não pode derrotar o Juventude. A gente sabe que é uma equipe que jogando lá nos seus domínios é difícil de ser batida, mas isso não é uma impossibilidade, né? E que o Ceará também, por ter perdido para o Vitória, não vai conseguir derrotar o Santos. Absolutamente. Não podemos utilizar essa medida dentro de uma conclusão de parâmetros que podem definir essa situação. Tá? Parâmetro é um elemento variável. É um fator que define e limita aí uma situação de comparação com outros eventos que já passaram. De forma alguma, vamos acreditar que os nossos representantes possam conseguir uma grande vitória hoje. Valeu!